Oi, boa noite, igreja. E como é que tá a quarta-feira de vocês? A semana, tudo bem? A minha tá uma maravilha. Tive uma experiência única e para nunca mais também de dengue. Na quarta passada eu já estava muito mal, sentindo muita dor no corpo, mas eu não sabia o que era. Tomei um remédio e consegui ir de boa. Mas aí depois fui para a cama mesmo e não consegue mexer o olho. Que doença terrível, meu Deus. Você não mexe o olho, então você não olha celular. Então é uma doença bem complicada. Mas graças a Deus eu estou melhorando. Tem uma boa notícia. Eu acredito que vocês vão ficar felizes, mas pode ter certeza, eu ainda mais. Na próxima quarta-feira já teremos o pregador, o pastor Valmir Andrade. Meu Deus, que bom, Deus. Volta, pastor, saudade de você. E já estão retornando, continue orando pelos nossos pastores amados, estavam de viagem em família. Já começaram o retorno hoje. Vocês lembram do que nós estamos falando nessas quartas-feiras? É a terceira quarta-feira. A última, falamos sobre o quê? Justificação. Uau, gente, estão aprendendo mesmo. Glória a Deus, muito bom. Justificação. É maravilhoso uma igreja que ensina doutrina, uma igreja que ensina Bíblia, uma igreja que ensina Cristo, a suficiência de Cristo, nada além do que Cristo para salvar. Então a gente está numa série que se chama Desenvolva a Sua Salvação. E aí a gente viu. Existe slide, talvez a gente não, ok, tudo bem. Ele foi feito, mas não conseguiu subir para a internet. Então vamos lá. A gente tinha dado como exemplo uma casa que tem 4 cômodos. Essa casa é a salvação. Você creu em Cristo, confessou Cristo com sua boca, você foi salvo. E a salvação é toda essa casa. Mas a gente percebe que existem cômodos dentro desta casa. E o primeiro, como se fosse a sala, é a regeneração, que é quando você nasce de novo. Não existiria momentos específicos, o que está acontecendo comigo? Nasci de novo, não nasci de novo, agora fui justificado, e agora qual o próximo passo? Não, gente, é uma coisa só. A gente só está destrinchando na Bíblia como é bonito e belo você saber que você é justo, porque o Cristo justo te justifica. Mesmo na sua impureza, na sua imperfeição. Isso é fé com inteligência. Isso é fé com racionalidade. Isso é defesa da fé. Isso é apologética. Isso é não ser levado por vento de doutrinas. Então, nesta casa, existe esse primeiro cômodo, que seria a regeneração, o novo nascimento. A gente viu o segundo cômodo desta casa, que foi a justificação, que seria um tribunal. Numa sentença de um julgamento justo, a gente não seria condenado por estar em Cristo, que recebeu a condenação por nós. Hoje, a gente encerra falando 2 num só. Vai ser fácil, vai ser tranquilo. Faltam a gente aprender sobre santificação e glorificação. Toda essa casinha da salvação, quando a gente é salvo. Eu salvo de quê? Quando você é salvo em Cristo e tem a vida eterna, você é regenerado, é justificado, é santificado e é glorificado. Só que essa glorificação é para o futuro, tá, gente? Se a gente está aqui, não aconteceu para nós ainda. Ok? Para facilitar, eu vou falar sobre o mais breve e o mais rápido, que seria a glorificação. Depois de uns 8 minutos mais ou menos, a gente já entra na santificação. É interessante detalhar mais a santificação, porque a santificação pode comprometer a sua salvação. O que você entende sobre a glorificação não compromete tanto a sua santificação, a sua salvação. Sabia? É isso mesmo. A glorificação
glorificação. É um estágio, é a última etapa da nossa salvação. A glorificação, o que seria? O que é a glorificação? Quando acontece a glorificação? Joel, como que tu vai falar sobre isso? Como vai desenvolver sobre isso? A Bíblia. Aí a gente fica tranquilo. É só não inventar nada. Não inventa, que não vai dar certo. Fala da Bíblia e vai dar tudo certo. Porque ela por si só se explica. Ela por si só se esclarece. Ela por si só nos tira as dúvidas. Glorificação. O último estágio, a última etapa da salvação. O que significa? Significa um novo corpo. Ah, que bom, gente. Você não sabe como é bom isso. Um novo corpo. Um corpo sem dor. Um corpo que não pega dengue. Um corpo que não tem alergia. Que não fica com renite, sinusite, artrite, artrose, osteoporose, reumatismo. Que não tem leucemia, câncer, febre. Que não chora, que não tem lágrima, porque não sente a dor. Que corpo, gente. Esse é um ponto em que eu peguei no estudo e fechei meus olhos, porque é um momento em que você só pode imaginar. Parece até aquele filme, né? Só posso imaginar. A Bíblia nos diz que nem olho viu, nem ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente não consegue imaginar, porque a mente humana nunca consegue captar o que Deus preparou para nós. E isso tem a ver com glorificação, um novo corpo glorificado. Existiu glorificação na Bíblia? Sim, Jesus. Jesus, quando ressuscitou, venceu a morte e ressuscitou num corpo glorificado. E ascendeu aos céus. Eu imagino que esse corpo voa. Que massa, cara. Como é que vai ser essas voadas nossas assim, cara? Só posso imaginar. Mas eu só posso imaginar também, e você que perdeu um ente amado e querido, que descansa em Cristo, você pode sim também fechar seus olhos agora e imaginar esse encontro com esse amado, com essa amada, com seu pai, com a sua mãe, com esse parente, com esse amigo, que descansa em Cristo, que teve a oportunidade de em vida entregar a vida para o Senhor Jesus, e que na glorificação nós nos encontraremos. Eu só posso imaginar. Paizinho amado e querido Deus, que isso não seja uma noite de conhecimento teológico, ó Deus, mas eu invoco a Tua presença, Espírito Santo, para que seja uma noite de manifestação do Teu Espírito, através da Tua palavra, que nos purifica, que nos orienta, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, ossos e medulas, pensamento e intenção do coração. Pai, vem com poder, Espírito Santo, vem com poder falar o nosso coração. Queridos, eu perdi meu pai, tem uns 2 anos, e a glorificação fala sobre isso. Fala sobre esse encontro, e é possível sim pensar, imaginar, sonhar com esse momento em que você encontrará e abraça, sorri. A Bíblia diz que esse corpo terá uma aparência do corpo que já temos. Ele não sofre as intempéries do tempo mais. Ele não é mais um corpo que é corruptível. Ele já é um corpo incorruptível. Mas tem como se distinguir quem é quem. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, diz o seguinte. Diz todas essas etapas da salvação. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, ele também chamou. Não somente chamou, mas também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Aqui fica de forma clara. O apóstolo Paulo diz: Deus já
previu a glorificação de todos os que ele chamou, de todos os que ele justificou, de todos os que ele salvou, ele glorificou. Já fala num tempo verbal de que isso já é uma certeza para Deus. Não fala que Deus vai fazer, diz que já está feito, já está estabelecido na eternidade. Olha que maravilha. Tá, mas para concluir, glorificação. Como acontece? O que acontece? Vamos para a Bíblia? Nada melhor do que a Bíblia para nos esclarecer. 1 Coríntios. Uau! Apareceu o slide, gente? É isso? Deu certo, Ana? Que bom, gente. Legal. Vamos ler 1 Coríntios. Vamos para a Bíblia, gente. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 42 ao 58. Depois de ler isso aí detalhadamente, a gente consegue, além de imaginar, visualizar muita coisa a respeito da glorificação, sem inventar, apenas vendo o que nos foi revelado pelas Escrituras. Glorificação, o nosso último estágio na salvação. O tempo seria o tempo da segunda vinda de Jesus Cristo. E aí fala que aqueles que já dormem no Senhor seriam ressuscitados e receberiam esse corpo glorificado. E a exceção, a essa galera que estiver vivo, que não tiver morrido, quando Jesus voltar na segunda vinda, eles já recebem um corpo glorificado e também sobe junto nesta festa triunfal e celestial. Todo mundo encontrou? Pois vamos lá, ver sobre glorificação. De igual modo... Gente, tu consegue a casinha, Juana? Você consegue a casinha aí nesse slide? Eu acho que é bem no início. Uma casinha que tem... Aí, porque senão fica muito abstrato. Tem pessoas que estão acompanhando, mas outros é a primeira vez. Nós estamos falando sobre o processo da salvação. Desenvolva a sua salvação. Comparei com uma casa. A casa e toda casa é o presente da salvação, que a gente recebe quando crê em Cristo. É de graça. Mas existem detalhes nesse presente da salvação. O primeiro é a regeneração, o novo nascimento. A gente é justificado. Nós vamos falar hoje sobre glorificação e santificação. O último estágio futuro é a glorificação. Mas como é mais curto, vamos começar por eles. Depois vamos falar sobre a santificação. Obrigado. Vamos lá, glorificação, 1 Coríntios, capítulo 15, 42 e 58. De igual modo, será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é mortal, mas quando ressuscita é imortal. Um pouco antes, ele fala sobre esse semeado. Ele fala que uma semente, para nascer, ela tem que ser semeada. E para ser semeada, ela morre. Então, esse semeado, ele está comparando com morte. Ok? De igual modo, será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é mortal, mas quando ressuscita, é imortal. Os corpos que agora possuímos causam-nos desonra. Entretanto, estarão cheios de glória quando ressuscitarmos. Eles são semeados em fraqueza, porque agora são corpos mortais. Mas quando ressuscitarmos, eles estarão cheios de força. Quando morrem, são apenas corpos humanos, porém, quando ressuscitam, são corpos espirituais. Como existem corpos naturais, assim também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano, natural. Mas o último Adão... Gente, toda vez que a Bíblia fala do último Adão, está falando de Jesus. Toda vez que fala sobre o último Adão, fala sobre Cristo. Veio um primeiro Adão,
que ferrou com a gente. Arrebentou com a gente. Pensa numa herança desgraçada que deixou para nós. E nós íamos fazer da mesma forma. Temos a descendência adâmica. O segundo Adão veio e fez tudo ok. Pagou um preço que ele não precisava pagar, porque ele não merecia. Pagou por nós e deixou uma herança abençoada, eterna, santa, bendita para nós. Cabe a cada um receber essa herança. É um processo e é um ato seu, meu, individual de receber. Então, ele fala aí sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Ele fala que o primeiro Adão recebeu um corpo humano natural, mas o último Adão é o mais do que isso, pois ele é espírito vivificante. Nós temos, primeiramente, estes corpos humanos, e mais tarde, Deus nos dará corpos espirituais. Amém. Tchau, academia, nunca mais. Aqueles negócios, acordar cedo. Tudo bem que tem gente que gosta, mas comparação. Minha canela que nunca engorda, ou engorda a canela, nunca engrossa. Tem exercício que faça eu engrossar essa canela. É DNA, gente. E na glorificação teremos corpos totalmente espirituais. O primeiro homem foi feito do pó da terra, mas o segundo homem veio dos céus. Todo ser humano tem um corpo terreno, mas todos quantos possam a pertencer a Cristo terão um corpo celestial. Rapaz, é muita bênção pertencer a Cristo. Só tem a ganhar. Ele fala aqui que a gente tem corpo humano, mas quando passa a pertencer a Cristo, adquirimos também um corpo espiritual. Todo ser humano tem um corpo terreno, mas todos quantos passam a pertencer a Cristo terão um corpo celestial. Tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também, algum dia, teremos um corpo igual ao de Cristo. Esse corpo de Cristo. Digo-lhes isto, meus irmãos, um corpo terreno feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. O nosso corpo, do jeito que está aqui, na situação em que estamos hoje, que tem a digestão, que tem decomposição, que tem esses desejos carnais, que tem esses desejos sexuais, que tem esses impulsos de ira, de raiva, de ódio. Esse corpo não entra no reino dos céus. Na glória, é outro corpo. É um corpo espiritual, igual ao de Cristo na ressurreição. Estes nossos corpos mortais não podem herdar o que é imortal. Eis que eu lhes estou contando este segredo maravilhoso. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Por que Paulo está falando que nem todos morreremos? Eu estou lendo aqui na Bíblia Viva, tá? É a minha linguagem. Ali eu acredito que está a linguagem NVI. Ele fala o seguinte, que é fato, haverá a segunda vinda de Jesus. E ele, quando ascendeu aos céus, ele falou, eu voltarei, não vos deixarei órfãos, o Espírito Santo Consolador ficará com vocês, mas eu voltarei. E quando esse Cristo voltar, por isso que Paulo está falando, nem todos morrerão, porque nem todos nós estaremos, pode ser que, não sei em que época será, mas haverá os santos, os salvos, os cristãos vivos. E esses que não morreram, não foram sepultados, não morrerão mais, só adquirirão corpos eternos, corpos celestiais. Esses não morrerão. Por isso que ele fala aqui, nem todos morreremos, mas todos nós seremos transformados. Um novo corpo para ser glorificado, morar na glória, regiões celestiais, sem dor, sem lágrima, sem choro, que não se
não sofre a deterioração do tempo, não tem ruga, sofrimento e é eterno. Está na eternidade. A vida eterna é conhecer a Deus. É tão maravilhoso isso, porque nós vamos ter a vida eterna toda e não vamos esgotar de conhecer a Deus. Um ser inesgotável de você estar próximo, de você estar perto e não se cansa de conhecer. Vai ser assim na presença de Deus. Porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais, que não podem morrer. Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então, finalmente, se tornará verdadeira esta escritura: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está o seu aguilhão? A destruição da morte já aconteceu, por isso que Jesus ressuscitou. Existe um versículo na Bíblia que, quando eu tive conhecimento desse versículo, a sensação foi pular. Foi dizer, mas todo mundo tem que conhecer esse versículo um dia. Que versículo poderoso é esse? Está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Sublinha ele. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Nem está no script não, mas fala a respeito de morte, fala a respeito de ressurreição, fala a respeito de vitória. Todo mundo encontrou? Sabe o que diz? Diz o seguinte: eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Quem que está falando aí? Jesus. E olha o mais magnífico que é para glorificar de pé a igreja. Uma passagem dessa que diz o seguinte: e tenho nas minhas mãos, o que Jesus tem na mão dele? A chave da morte e a chave do que mais, igreja? Você imagina o diabo que é onde vai, que o inferno está preparado para ele não tem nem chave. A chave está na mão de Jesus Cristo. A chave do inferno está aqui. Quem fica lá e quem sai de lá é Jesus que diz. Porque é Ele que tem a chave. E Ele ainda tem a chave da morte. E por isso que você que está em Cristo não conhecerá a morte. Porque Ele derrotou a morte e disse: me dê a chave aqui, morte. E a morte segurando a chave, Ele me dê a chave, morte. E a morte não tem mais chave. E é Jesus que tem a chave da morte. Porque em Jesus está a vida. Esse versículo é poderoso, igreja. É poderoso. É para trazer tranquilidade e paz em quem está em Cristo. Glória a Deus. A glorificação é isso. É você saber que estando em Cristo, a sua vida eterna já começou. Você ainda está nesse corpo temporariamente, mas já tem um espírito eterno aí, selado com a marca propriedade exclusiva de Deus. E esse selo está no Espírito, um Espírito que é eterno. Glória a Deus pela glorificação que todos nós veremos. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Você não é mais nada, morte, porque Jesus Cristo te derrotou. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão que causa a morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Como agradecemos a Deus por tudo isso. E Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes, sejam firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil.
Glória a Deus. Irmãos, precisa falar mais alguma coisa sobre glorificação? Me ajude aí, diz que não. Ai, ai. Vamos procurar outro estudo, o estudo da santificação. Glorificação, ok? Glorificação é o último estágio, começamos por ele porque é mais rápido se falar. Não é algo que estamos vivendo nem vivenciando, vivenciaremos em nome de Jesus. É algo que nosso entendimento a respeito dele não complica tanto o nosso processo na salvação. E por isso que agora nos deteremos mais para falar sobre a santificação. Ok? Porque é algo que devemos estar vivendo hoje. E se vacilar, pode até apostatar da fé. Pode sair do corpo. Pode deixar de viver as maravilhas da salvação. Pessoal, perdão, é rápido. O desafio foi esse, de trazer o estudo sobre santificação. E agora nós chegamos no último, que é santificação. Fomos desafiados a falar sobre salvação. Me ajude aí, gente, pelo amor de Deus. E agora vamos falar sobre glorificação. Santificação. Ah, cara, tá bom isso aí, gente. Muito bom, gente, falar para vocês que nos observa e ouve atentamente. Ainda bem que eu tive dengue em Palmas, não foi no Piauí, porque dá muita sede, gente. Desidrata. Santificação. Sejam sinceros, sem hipocrisia. Tem algum santo aí? Tem algum santo aí? Levanta a mão. 1, 2, 3. Ó, tá aumentando os santos. Ó. Gente do céu. Realmente, o pastor está certo, temos que falar sobre esse assunto, sim. Temos que falar sobre isso. Meu Deus, gente, é isso mesmo, sem se escandalizar. Parabéns a vocês aí que levantaram a mão, dizendo, eu sou santo, porque é isso mesmo, gente. Os santos que foram santificados não são santos porque tem algo próprio, uma alma boa, uma santidade. Não é isso. Recebeu essa santificação do Deus Santo. Assim como Deus justificou, Deus chamou, predestinou, Deus santifica. Esse toque do Espírito Santo na gente nos santifica. E é exatamente sobre essa definição que eu queria falar e começar falando para a gente tirar esses entendimentos errados, esses falsos conceitos. Na realidade, o mundo fala sobre santo de uma forma errada. Quando a gente imagina santo assim, eu já imagino um padroeiro, imagina o santinho, aquela estatuazinha mesmo, aquela imagem. E aí é outra coisa, isso é ídolos. Isso são ídolos, são imagens. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 6, fala sobre os 10 mandamentos. E lá Deus condena demais qualquer tipo de culto à imagem, a imagem de qualquer coisa, do céu ou da terra. Imagem de qualquer animal, imagem de qualquer coisa. Não pode ser uma imagem assim do, sei lá, não, nada, nenhuma imagem. Então, em 2 Tessalonicenses também, capítulo 2, versículo 9, fala sobre imagens. Fala sobre o poder que Satanás exerce sobre as imagens.
Joelso, mas eu conheço pessoas que fizeram um voto, fizeram promessa para ação. Cara, é tanta ação que, né? Lá no Piauí, pra você ter uma noção, tem um tal de uma Santa Cruz dos Milagres. Você não tem noção o que é. Uma árvore cresceu, e na árvore que cresceu, fez uma cruz. Alguém passou lá e disse, tem uma cruz nessa árvore. E começou a acender vela. E aí vai acendendo vela. E o povo vai e amarra a fitinha. E começa a se ajoelhar e pedir essas coisas. E segundo essas pessoas, eles com convicção, ele disse, eu pedi e foi atendido. Eu tinha um tumor aqui, saiu o tumor. Olha, meu filho ficou bom de tal coisa que ele tinha. Aí, né, sem falar a igreja que tem lá, ela chegou lá, já pegou, cortou, cerrou o negócio, botou num vidro, uma cruz de vidro e está lá dentro. E botou no altar assim lá. E começou gente. E gente de outros estados. E peregrinação. Gente vai de bicicleta, de jumento, a pé, de carro. Santa Cruz do Milagre. Aí construíram uma super capela, uma igreja lá, enorme. E gente, e dinheiro, e comércio, e prostituição, e festa, e festejo, e cachaça, e pecado naquele lugar. Mas aí você diz, e o que explica uma pessoa pedir um milagre por uma imagem que é um ídolo e acontecer de ser atendido? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Eu não vou inventar nada. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia está falando nesse versículo sobre o perverso. E diz o seguinte, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Em outras versões fala com milagres enganadores. O diabo pode sim. Pode sim. Tinha um colega, que eles são espíritas, e eles foram fazer cirurgia mediúnica lá. Ele me falando sobre isso, eu fiquei, meu Deus, misericórdia. Aí eles fizeram, cortou lá e tirou o negócio, e aí ficou cativo, né? Porque aí o espírito vem sempre visitar eles, eles nunca podem sair de casa uns 2 ou 3 dias da semana, porque naquele horário o espírito vai visitar e eles têm que estar em casa. Imagina que prisão. Deus liberta, espíritos malignos aprisionam, põe regra. E aí eu fiquei sabendo deles esses dias e está pior do que o que estava. Mas na época ficou bom, por muito tempo. E eles, cativo. A explicação é que o diabo põe enfermidades e ele tira enfermidades tranquilamente. Essa é uma explicação. O conceito bíblico de santo. Ok, Joelson, o mundo fala sobre ídolos como se fosse santo. O mundo fala sobre imagem como se fosse santo. Esse santo existe até a possibilidade de realizar milagres, mas são manifestações malignas e demoníacas. É maligno e demoníaco um milagre realizado através de qualquer tipo de santo de imagem. É o que diz as Escrituras. O conceito bíblico de santo é, alguém sabe? Separado. Foram bem no conceito mesmo. É uma igreja que estuda teologia, né, gente? Esse povo do IBET é fera. IBET, mais que um instituto, uma família. Pô, foi bom, foi bom. Vamos ver. É separado, é verdade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala bem interessante, assim, como a gente pode perceber o que Deus faz conosco quando Ele nos salva. E por que a gente se torna santo e o santo é separado? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Povo exclusivo de Deus.
não é povo inclusive de Deus. É diferente. O pior é que tem os santos, os crentes, que fica se comportando como se fosse povo inclusive de Deus. Mas também, de vez em quando, é povo exclusivo, propriedade exclusiva, somente de Deus. Não se pode usar com mais nenhum outro fim, nem destino. É exclusivamente de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13, também é interessante que ele fala o seguinte: quando vocês ouviram a palavra do Evangelho e acreditaram, o Espírito Santo veio e selou vocês. Esse é outro versículo bom para decorar. Efésios 1, 13, também é fácil. O outro é 1, 18, Apocalipse. Esse é Efésios 1, 13. Quando a gente ouve a palavra do Evangelho, compreende, crê e aceita, o Espírito Santo vem e sela o nosso espírito como propriedade de Deus, como marca da promessa sendo selado em você. Selo eterno. Acontece muita coisa no âmbito espiritual quando a gente crê em Cristo. Para mim foi novidade, olha que legal, para mim foi novidade saber que na Bíblia pode se referir 3 tipos de pessoas como santo. Existem 3 tipos de santo na Bíblia. O santo santíssimo, o santo que ele é santo por si mesmo, o santo que por sua própria natureza é santo, o Deus. Só o Deus santíssimo é santo. Ele não é santificado por nada, ele é santo e santifica. O primeiro é o Deus. O segundo são os anjos. No livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, lá fala que os santos anjos. E nós, os crentes, graças a Deus, não por mérito nosso, mas todo pelo mérito de Cristo. Somos santos, sim, através da santificação. É por isso que o ponto 2, existe 2 sentidos de santificação. A santificação que é um ato. Pum, um ato. Creu. Creu no coração, confessou com a boca, foi salvo. É santo. É um ato. E existe o processo de santificação. E esse processo contínuo de santificação é o que nós vamos ver agora. Nós vamos trabalhar aqui e ver um pouco mais sobre a santificação, que é um processo. Imagina uma reta... Não tem gráfico, eu devia ter feito. Gráfico, né? Imagina o gráfico. Uma reta vertical e uma reta horizontal. Existe o ponto inicial, que é o ponto da sua salvação. Foi ali que veio a santificação. Pum! Justificação, pum, tudo ali. Agora existe uma reta. Existe uma reta que cruza assim no meio desse gráfico. Você consegue imaginar, gente? Ok? O pessoal das exatas aí é até mais tranquilo. Não precisa ser de exata para saber um negócio desse, pelo amor de Deus. Eu humilhei todo mundo que é de humanas. Mas é interessante você não ficar olhando para os outros nesse ponto, porque cada um está num ponto da sua linha ascendente de santidade. Vigia a sua própria vida. Vigia você mesmo. Pelo que você já conhece, pelo conhecimento que você já tem, pela sua estrutura. Tenta e se esforça o máximo subir para presentear a Deus com a sua santidade. A santidade não é algo que você faz para ser melhor do que os outros. É para ser melhor do que o que você era. E você faz isso para Deus. Porque ele diz, sejam santos, como o Pai Celestial é santo. Ainda diz mais, sem santidade ninguém verá Deus. Então ele joga para a gente, para a nossa mão, essa parada da santidade, da santificação. É conosco. É algo que é de Deus. Existe a parte de Deus? Existe, mas existe a nossa contribuição. Existe o nosso empenho em se santificar. Então, é necessário santificação?
Uma pergunta. É bom pergunta. O nosso corpo se converte? Teve um ousado aqui que disse que converte não. Corpo, crente? Muito cuidado em achar que o corpo está crentinho, viu, gente? Meu corpo está santo. Olha, o corpo. Até que, ó, vamos lá. Primeiro, para falar sobre santificação, eu acho interessante a gente se posicionar. Nós, batistas, somos tricotomistas. Hein? É o seguinte, existe uma linha teológica que é dicotomista e outra linha teológica que é tricotomista. Vou facilitar. Tem gente que diz que o ser humano é só corpo e alma. E nós cremos que somos corpo, alma e espírito. O tricotomista é o entendimento de que nós somos corpo, alma e espírito. Nós batistas somos dessa linha, ok? Mas tem versículo bíblico, alguma coisa que se fundamenta? O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. É perfeito. Lá diz o seguinte, que a palavra de Deus, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e penetra ao ponto de dividir ossos e medula, pensamentos e intenções do coração. E aí o que é mais legal? Alma e espírito. Ora, se na Bíblia está dizendo que a palavra de Deus vai como espada e divide até alma e espírito, eu vou dizer que não é. Entendeu, gente? Eu acho que é mais difícil você ficar... Não, vamos dizer que é. E é até fácil para a gente entender como é. Eu queria fazer uma explanação de como que seria isso. O Eduardo, pode ser? Faz favor aqui. O Eduardo. Por favor, irmão. Pode vir? É. Pode subir aqui, Eduardo. Deixa eu ver. O Timóteo também. Timóteo, cara. Não tem jeito, Timóteo. Timóteo. É o seguinte, na realidade, não é para ficar do lado. A gente vai ter uma demonstração do que é a pessoa. Não, tranquilo. Fica aqui, você o segundo, atrás, não precisa ficar muito próximo não. Isso aqui. E o último aqui, o terceiro. Quando a gente fala em ser humano, a gente fala assim, às vezes, você acha que nós somos um corpo? Esse é o detalhe. O ser humano ele não é um corpo. O ser humano é um espírito que tem uma alma, emoções, e habita num corpo. É interessante. Até porque quando a gente está lendo aqui, vai demorar um pouquinho, mas vamos vencer, viu, gente? Pode ficar aí. É tanto que, quando eu li Efésios, capítulo 1, versículo 13, olha o selo no Espírito. Não tem selo, pode olhar qualquer um aí, você vai procurar selo de marca da promessa na pessoa, a não ser que ele tenha feito tatuagem, né? Marca da promessa, pá. Mas é no Espírito. Deus já olha a gente como nós somos no Espírito. O sopro que Ele vem nos dá vida, forma no Espírito. O ser humano é um... O ser humano é um espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. Muito bem. É interessante que aqui seria o corpo. É o corpo, digamos. É o corpo. Todo corpo tem alma. A alma, é até interessante lá que está um coração. Seria a emoção. Seriam os pensamentos. E aqui é o espírito.
Quando a gente se converte, nasce no Espírito. Quando o Espírito Santo vem, sela no Espírito. A palavra de Deus diz que nós, quando nascemos, somos como um bebê espiritual, um bebê na fé. Esse, quando nasce espiritualmente, quando nós nos convertemos, quem precisa de mais cuidado é isso aqui, ó. Porque a pessoa naturalmente tem suas emoções há quantos anos de vida? Eu me converti com 28. Estou com 37 agora. Ninguém diz, todo mundo dá 46, né, gente? Legal, sério. Eu estou com 37 agora. 10 anos de caminhada cristã. Mas a minha alma tem 37 anos de idade. E o que eu vivi antes de conhecer Cristo? Está tudo aqui, ó. Latente. Vivo. Já conversa, pastor. Vim aqui, ó. Pensamento, emoções. E cabe a mim. Por isso que a palavra é maravilhosa. Sem a palavra, sem convicção de palavra, leitura de palavra, meditação na palavra, que é essa espada, você não vai saber o que é a alma falando e o que é o espírito falando. É por isso que você diz, gente, tem crente que não anda, a coisa não anda. Ele não sabe o que é a alma, ele não sabe o que é espírito. E quando você tem meditação na palavra, você consegue dizer, cala e aquieta-te, alma bandida, doente, terrível, carnal, prostituta. Aí a pessoa olha assim, tudo bem. Você brigando com a sua alma. Isso o que acontece, é isso que acontece. Com o tempo, você tem que alimentar aqui. A sua oração, você é um homem de intercessão, você é um homem de leitura bíblica, vai se fortalecendo isso aqui. Daqui a pouco está igual o Valdir Eduardo, entendeu? A gente podia até trocar depois. Mas a ideia aqui, gente, é que fique claro na nossa cabeça, de que você não é apenas um corpo, ou não é apenas uma alma. De que é importante você ter sabedoria e discernimento no seu processo de santificação e de santidade, para você saber que não é porque sua vida é diferente. Porque parece que é tão fácil para uns, para outros é mais difícil. Sabe, Joel, para mim é muito difícil isso aí. Para ti foi fácil. Não foi, foi fácil não, filho? Quem disse que foi fácil? Foi fácil com o fortalecimento do Espírito. Com o tempo você aplaca a sua alma. Com o tempo você dá ordem para o seu corpo. Fica muito mais fácil. Mas mesmo assim, o corpo continua desejando as coisas da carne. Ok? Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Valeu. Glória a Deus. Olha só a respeito do Espírito. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É nova criatura. Se converteu, é nova criatura. No corpo? Muito bem, Eduardo. No espírito. A nova criatura é aqui, o espírito. Qual é o nome do irmão? Eu esqueci. Daniel? Daniel, como representando aqui o espírito. O novo nascimento foi ali, gente, no espírito. As experiências que o cara teve com mentira, roubo, prostituição, adultério, droga, bebida, continua latente na alma e no corpo. Fala barril de chope. Sim. Mas eu tenho um espírito aqui que diz, quem manda aqui é o Espírito Santo, corpo velho. É isso. Não é que não tem vontade, não. Não é que aí é fácil para ser pastor. Aí é que é difícil. O nascimento é no Espírito. Tiago, capítulo 1, versículo 21, fala sobre a alma. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês.
Toda vez que você está lá, o crente nasceu de novo, ou está aí 12 anos, 15, 20, 30, está vivo. Importa quantos anos, ele está lá meditando, injeção na alma, nas emoções, para não ser um crente levado por emoção. Eu não gosto de fulano, agora eu gosto, agora eu amo, já não amo mais. Emoção, emocional demais. O estudo da palavra implantado na alma, nos pensamentos. O estudo da palavra implantado na alma. Eu estava de dengue, e uma coisa que eu estou sabendo agora é o que é plaqueta e leucócito. Eu nem sabia que eu tinha. Eu sabia que eu tinha, que todo mundo tem esse negócio. Inclusive o cara me deu um medo, rapaz, o médico. Porque meu pai teve leucemia. E eu sei que quem tem leucemia, meu pai, a vida dele era controlar plaquetas, leucócitos e tal. E aí eu estou lá, doente e tudo, aí o cara, ó, fica aí, vai tomando soro, teus exames vai já sair. Quando saiu o resultado, ele foi lá falar comigo. Ele, Joelson, cara, eu olhei o teu resultado e as plaquetas estão muito baixas para a sua idade. Aí eu, eita. E eu vi também que os leucócitos estão muito baixos para a tua idade. Eu, caraca, mas foi rápido. Passou um flash assim. Cara, leucemia, será? Aí ele falou, mas eu vi lá que tem um registro de vírus da dengue. Aí eu, glória a Deus, é dengue. Há de ser dengue. Eu nunca fiquei tão... Ele está com vontade de ter dengue. Não, é dengue. Vai ser dengue isso aí. Tá louco. Por que o cara não falou que ele vai com drama? Deus Jesus. Aí o que é interessante. O corpo se converte ou não se converte, né? Menino, você pode procurar no corpo, nas leucócitos, plaquetas, você tira tudo, você não vê. Você lê Bíblia, você não vai ver versículo, você não fica no corpo. Fica na emoção, fica na alma, fica no pensamento, fica no coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Amém? Volta a pergunta, e aí, o corpo se converte? Muito bem, gente. Não dá trela, não. Não vai nessa aí, vamos namorar, fica no carro mesmo, não sei o quê, vou visitar, estou em casa, estou passando aí. Não, corpo não se converte. E aí você dificulta. Mas está fortalecido o meu espírito. Mas tem mais outro ser humano dentro dessa casa? Entendeu? Foge da aparência do mal. Não confia na carne, no corpo. Não confia. Isso para ser santo. Então, é necessário, necessitamos da santificação? Sim, porque o nosso corpo não se converte. Então a gente tem que ser santo e se santificar conscientemente. Outro motivo? Sim, a carne luta contra o espírito, que o Dan acertou. Em Gálatas capítulo 5, 16 ao 22, fala sobre a luta que existe constantemente na carne e no espírito. Eu não vou falar porque vai demorar demais, mas é uma leitura deliciosa e você vai ver até quando a pessoa que tem a mente espiritual. O que significa a mente espiritual? Significa que o cristão já conseguiu injetar e desenvolver e malhar e bombar tanto o espírito que esse espírito já é a mentalidade predominante nesse corpo. Ele não é um ser humano, ele não é mais um cidadão levado pela carne. O espírito dele já é que define as ações dele. Ok? Tem aí, gente. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Beleza, vamos seguir. A pergunta que era, precisamos nos santificar? Sim, porque o nosso corpo não se converte e porque a nossa carne luta sempre contra o Espírito.
Gente, eu vou ler isso aqui, eu não vou deixar de ler não. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 22. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. Quem está ganhando essa luta aí dentro de você? Não é novidade falar que é luta. Não é novidade falar que uma se opõe à outra. A questão é quem está ganhando. Existe um provérbio chinês, alguma coisa assim, que fala dos lobos, né? Qual o lobo que vai ganhar? Aquele que você alimentar mais. Quem que você está alimentando? É esse que vai vencer. É mais um bom motivo para jejum. Olha a carne, se curva à palavra e à adoração. Olha a carne, quem manda sou eu, porque a carne gosta de prazeres. Então vamos lá. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados. A carne produz imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas. Queixas e críticas é carnal. Dissensões, facções, inveja, embriaguez. Está aí, galera. Embriaguez, manguaça, pinga. Ah, mas um cabernet, um champion, embebeda do mesmo jeito, que é álcool. Orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós estas espécies de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, depende de quem você está alimentando. Depende do tanto que esse Espírito Santo está achando morada, tanto que ele é bem-vindo, do tanto que ele é íntimo seu. É isso. Ponto 4, já finalizando. Nossa parte na santificação é uma decisão. Qual a minha parte na santificação, Joels? É uma decisão nossa. Outro versículo que quando eu li, eu disse, esse aqui acabou todos os meus argumentos. Espere que acabe os seus também. Gênesis capítulo 4. Gênesis, o início, o Gênesis. O início da criação. E lá Deus já fala o que Ele fala para você, para mim, hoje, aqui, nessa quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2019. A palavra fala a mesma coisa. O que falou para Caim é para nós da mesma forma. Santificação é uma decisão. Diz o seguinte. Vocês encontraram? Se você fizer o bem, não será aceito? Deus falando para Caim, viu, gente? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. O pecado está aí pertinho de você. Todo dia o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistar você. O pecado deseja conquistar você. Mas você deve o quê? Olha o que é que Deus está falando. Te vira, mano.
E engraçado, aí está falando que é para o pastor dominar o seu pecado? O seu líder de PG, o seu discipulador. Você, cara. É para mim isso aqui, ó. Ei, tá batendo na porta, tá perto, todo dia o pecado vem e chama, e chama, e chama. Todo dia o pecado vem e bate na porta, está perto, está à espreita. E quando eu venço um, aparece outro tipo de pecado. Mas aí é algo que é para você, é para mim. Eu botou aqui, ó. É responsa sua. Cabe a você dominar. Corre, foge, vira a cara, tampa o ouvido, te vira. Põe hino, te vira. É uma decisão nossa. É interessante que eu falei que o corpo não se converte. Você pode ter ficado assim, é fato, não se converte. Mas a gente pode consagrar esse corpo a Deus. É diferente. Meu corpo está consagrado, Senhor. Me consagro. Meus pensamentos, a minha alma, o meu corpo a Ti. E olha, às vezes nem precisa o pregador. Alguém está falando o que é pecado, porque o Espírito Santo avisa para a gente o que é pecado. Tem um amigo, tem um cara, muito tranquilo. E ele falou assim, eu me converti. E eu, empolgado, tá, me converti. Ele mesmo foi atrás, esse cara, para saber como é que era. Como é que eu faço para dizimar? Eu conto como? Calcula, põe onde? É gasofilaço. O que é isso? Né? É difícil para o novo crente. Aí explicaram lá para ele. Aí esse cara, ele conta um testemunho interessante, que todo mundo sabe o que é isso. E ele morava aqui nessa quadra. Ele disse que veio para um culto da quarta-feira. E antes de vir para o culto, ele estava se masturbando em casa. Tomou um banho, se masturbou e veio. Disse que nunca tinha lido em lugar nenhum que é pecado, nunca ninguém falou para ele, não existia nada disso. Veio. Tá aqui no culto. Tá. E aquele louvor e a música, ele tá. Aí começou. Cara, ele disse que cantando, o Espírito Santo traz a memória dele. Cara, veja a cena que há poucas horas atrás estava acontecendo. Não tinha ninguém falando para ele. O Espírito fala o que é pecado. Fala. Ele bate na porta. Ninguém me falou, ninguém tinha falado para esse cidadão. Ele disse que ficou num constrangimento, que abaixou a mão. Ele estava em pé, ele sentou na cadeira. E ele ficava, eu não quero ter essa sensação que eu estou tendo agora. E não quero deixar de vir à igreja. Olha o louvor que está tendo aqui. E eu vou continuar fazendo essa adoração e esse louvor. Mas eu vou parar com aquela prática. Porque na cabeça dele ficou claro que não compete a um adorador, a um santo, a um consagrado. O corpo não é convertido, Joelson, mas ele decidiu consagrar esse corpo. É diferente. É decisão de alguém que está dizendo, eu sou santo e quero ser santo para dar a Deus esse presente de santidade. Vocês compreendem, igreja? Amém? Aqui é assim, é na transparência, sem mimimi. Nossa parte na santificação é uma decisão, é conosco. Santificar o olhar. Outro versículo, eu gosto de versículos, é o versículo, gente, é a Bíblia. Você não vai fazer o quê? Um cara solteiro, nem eu, depois eu fui casar, estava com, sei lá, não me lembro, meu Deus, coitada Raquel. Como que tu não lembra que a idade casou comigo? Eu não lembro, agora não. Mas consagrar o olhar, santificar o olhar. Quando eu vi, no livro de Jó, capítulo 31, versículo 1, o que Jó fala, eita, também não tenho mais justificativa. Jó diz ali no capítulo 31, versículo 1, fiz um pacto com os meus olhos. Um pacto. Jó fez um pacto com os olhos. Olha a dimensão da pessoa que sabe que o olhar dele quer fazer uma coisa, porque isso é com a alma, e ele diz assim, eu fiz um pacto. Olho, presta atenção, olho rei besta, que tu, quem manda em tu sou eu.
E Jó fez um pacto com os olhos para não olhar com cobiça, com desejos, com lascívia para as moças. Bem que o negócio está feio hoje, né, Dan? Que está quase dizendo, não, menino, olha para essas meninas, pelo amor de Deus. Não é porque eu vim em Jó, não, mas não era bem assim, rapaz. É olhar para dizer é bonita, ou mulher bonita, olha a boca dela com aqueles batonzinhos que fica parecendo um mel, sei lá. Olha para a menina, rapaz. Estava fazendo o curso Homem de Coragem lá, a gente estava ensinando os meninos a começar a olhar para as meninas. Porque o trem foi para outro ponto já agora. E não, olha, acho bonito, cheiroso, converse. Porque aqui está falando é o olhar do mala, do tarado, o olhar do pervertido, o olhar daquele que, eita, aquele que é levado pelo desejo. É nesse sentido que Jó faz um pacto com seus olhos, para não ficar com esse olhar cobiçoso para as meninas. Isso é santificar o olhar, desviar o olhar antes de te fazer pecar. Santificar o falar. Meu irmão, é pancada. Mateus 12, 37. Nós seremos condenados pelo que falarmos. Tudo que falamos é anotado. Quando você fala, você conecta com o mundo espiritual. Até palavras como, eu adoro fulano de tal. Eu adoro isso, eu adoro o pregador tal. Esse adoro no mundo espiritual não se pode ser colocado. Gosto muito daquele pregador, curto muito fulano de tal, amo tal coisa e fulano, mas adorar, gente, vamos guardar o poder que há nessa palavra de adorar e adoração somente para Deus. Santificar o pensar. Seus pensamentos são expostos diante de Deus. Nossos pensamentos, as emoções, o coração, Deus vê tudo. Você pede perdão pelo que você pensa? Você pede perdão pelo seu pecado de pensamento. Você não fez, você não falou, mas você pensou. É maturidade, é intimidade com Deus, é caminhada com Deus, é alguém que está com o Espírito Santo e sabe que pensou e o Espírito Santo sabe e você é uma transparência diante de Deus. Meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Me perdoa e pede perdão. E os pensamentos da gente são ativados por várias coisas, por isso que é muito importante o que você ouve, que música você ouve. Esse dia eu estava no supermercado, entrei no supermercado, aí eu ouvi a música, Daido, música de Daido, White Flag, e a música lá, e o cara, Teresina, 2004, fulano de tal lugar, olha o que a música faz. A música entra nos seus ouvidinhos, você ouve ali, fulano, em tal momento, em tal oportunidade, 2006, a música do ano. Ei. Aí, vou já botar um cotonete. Por isso que tem as pastas cotonete, que aí você bota lá as músicas de Cassiane, põe o louvor, põe muito louvor. Os caras querem ser santo, ele, é difícil para mim, eu estou ouvindo aqui um MPB. Cara, é cada composição de música da mediunidade. Tem gente na mediunidade, os espíritos baixando e recebendo as coisas lá, e a pessoa escreve, e aí a pessoa fica lá ouvindo. Não, é muito bom, eu curto isso. Tomando a pinga dele, dizendo que houve um negócio, dificulta a santidade, meu irmão. Porque os pensamentos da gente tem que ser levado cativo para Cristo. No livro de Coríntios fala que a gente tem que levar os nossos pensamentos cativo para Cristo. Você sabe o que é levar alguma coisa cativo para algum lugar? Você já viu alguém sendo levado para um cativeiro? Alguém está sendo levado cativo, assim, ó. Vai não, filho. É cativo, ele não quer ir. Olha o que a palavra de Deus diz que é para a gente fazer com os nossos pensamentos. Levar eles cativo para Cristo. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Pelo menos é o meu entendimento. Tu não quer pensar em Cristo não, Joelson. Naturalmente, tu quer pensar no que não presta, que eu te conheço. E se eu não botar um bloqueio e dizer, Jesus amado, já chega, volta para cá. Nos pensamentos tu vai longe. Mas vai longe.
Coração. O pensamento cativo é dizer, ó pensamento, vem cá, vem, para com isso, vem, bora, te amarra todinho os pensamentos. E você, por que eu estou pensando no que eu estou pensando? Eu vou pensar, venha, é Cristo. Não, ouça Cristo, veja sobre Cristo, aprenda sobre Cristo. É assim. Não, é porque é fácil para uns. Pensa na luta, meu irmão, pensa na luta. Então é isso. Com a boca, evite desonrar seus pais, os jovens. Finalizando, a nossa parte da santificação, e a santificação é um ato que depende muito de nós. Depende de Deus? Depende, Deus deu a Bíblia para nós. Qual é a parte de Deus? Deus deu a palavra de Deus. Ele já falou tudo, já revelou tudo. Ele deu a Bíblia para nós. Ele deu o sangue de Jesus para nós. Ele deu o Espírito Santo para nós. Essa foi a parte de Deus. O resto é conosco. É comigo, é com você. E é até a glorificação, até que Ele venha. Até que Ele venha. Vale a pena ser santo? Livro de Hebreus, para finalizar. Capítulo 12. Menino, mas foi versículo hoje, hein? Graças a Deus. Hebreus, capítulo 12. Versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não inventei isso. Está em todas as versões. Vamos ficar de pé? Queridos, terminamos aqui essa viagem sobre os detalhes do processo da salvação. A doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação, que inclui o novo nascimento, a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação.